Então, gostaria de convidá-los, assim, para nos unirmos em pensamento, em sentimento, elevar o nosso pensamento ao alto. Agradecer, primeiramente, a Deus pelo dom da vida, pela oportunidade de estar aqui, de chegar até aqui, por todas as oportunidades que surgem no nosso dia a dia. Pedir que Jesus, nosso Mestre amado, nos ilumine, nos ampare, nos proteja, que os bondosos amigos espirituais, trabalhadores e orientadores desta casa nos intuam e nos permitam usufruir daquilo que viemos buscar e que possamos aqui, então, ter momentos de luz e de paz. O nosso tema hoje é a importância da fraternidade nos dias atuais. A fraternidade, na etimologia da palavra, é um componente da convivência harmoniosa entre as pessoas, união entre aqueles que lutam pela mesma causa, uma relação de parentesco entre irmãos, irmandade. Também é um conceito que traz em si a potencialidade de plena cidadania entre os homens, quando se reconhecem como iguais, como irmãos, fraternos, que fazem parte da mesma família humana. Pode-se apontar esta como uma dimensão da fraternidade que adentra no reconhecimento de outro por um ato de amor e comunhão. E a fraternidade resume todos os deveres dos homens, uns para os outros. Significa devotamento, ou seja, dedicação, abnegação, que é abrir mão do meu para proporcionar o teu, ser tolerante, ser benevolente e indulgente. Allan Kardec está essa frase de Allan Kardec está nas obras póstumas, lá na página 233. A origem da palavra fraternidade, ela vem do sânscrito, bratar, e quer dizer fonte. Depois, na língua anglo-saxã, ela se tornou brother e nas raízes da latina, frater, irmão, né? Mas é interessante observar essa origem primeira, que quer dizer fonte, da mesma fonte. A fraternidade é um conceito existente desde os primórdios das civilizações, né? Primeiramente, como já vimos ali nas frases, aos irmãos consanguíneos, aos familiares, aos povos, às primeiras comunidades. No entanto, com a vinda de Jesus, a fraternidade, né, a vinda de Jesus, a instauração das religiões e doutrinas cristãs, a fraternidade tomou uma dimensão universal, mais ampla, né? E Jesus, que veio para ensinar aos homens a ser irmãos, a praticar a fraternidade, ensinou amor mesmo aos inimigos. E demonstrou, ele vivenciou, ele exemplificou que todos os homens são membros da mesma família e compartilham da mesma história e destino.
Lá em Mateus, no capítulo 23, Jesus fala aos seus discípulos: como um só é o vosso Pai, que é Deus, então sois todos irmãos. Evidente que nós, aqui presentes, que lemos, estudamos sobre a doutrina espírita, sabemos que se todos fomos criados por Deus, que é o nosso Pai, simples e ignorantes, que a nossa trajetória, o nosso destino é passarmos por experiências, nos depurarmos da nossa ignorância, para cumprir o desejo do nosso Pai Criador, que é alcançar a perfeição. Então, somos todos irmãos, porque emanamos da mesma fonte. E nos ensinamentos de Jesus, o segundo mandamento, lá está escrito: depois de amar a Deus sobre todas as coisas, ama o teu próximo como a ti mesmo. Lei moral. É difícil porque, às vezes, nos momentos de dificuldade, nos questionamos se de fato nos amamos, né? E devido à nossa inferioridade, à nossa condição evolutiva, muitas vezes acreditamos que não somos dignos nem do nosso próprio amor. Então, como é que podemos amar ao nosso próximo? Como é que podemos amar aquele que nem conhecemos, que não faz parte do nosso dia a dia, não convive conosco sob o mesmo teto? Como isso é difícil, né? Porém, falando propriamente da questão da fraternidade, nós vamos verificar que o amor de Deus pelos homens não tem fronteiras. Ele abraça toda a humanidade. As fronteiras existentes somos nós que criamos. Nós criamos as linhas que delimitam os nossos espaços, os nossos sentimentos, os nossos valores, as nossas crenças. Nós é que criamos essas caixinhas, essas gavetinhas, onde só aquilo que nós acreditamos é valoroso para nós. Mas para Deus, todos, indistintamente, são iguais. E a fraternidade implica em solidariedade, empatia, compaixão e respeito. A solidariedade, ser solidário com o outro, implica em responsabilidade recíproca da sociedade. Uns cuidam dos outros, é uma interdependência de sentimento, ideias e valores. Aqui vai por terra aquela questão de cada um por si. Deus é por todos, sim, e nós também temos que ser por todos. É verdade que o nosso desenvolvimento espiritual é individual, que nós temos que procurar o nosso aperfeiçoamento, que nós temos que buscar o autoconhecimento a fim de verificarmos quais são os nossos defeitos, as nossas qualidades, o que precisamos aperfeiçoar, o que precisamos eliminar.
Mas, nesta busca de aperfeiçoamento individual, também temos uma interdependência com o aperfeiçoamento coletivo. Porque se nós melhoramos também o meio em que vivemos e, desta forma, melhoramos na condução da sociedade e da humanidade. Correto? A empatia. A empatia é colocar-se no lugar do outro, sentir o que o outro sente, compreender o outro. O nosso próximo, o outro, o nosso irmão, ele não precisa do nosso julgamento, ele não precisa do nosso discurso, ele precisa, muitas vezes, que ouçamos e procuremos entender o que ele está passando, as dificuldades, o sofrimento, o sentimento, né? O que para nós, às vezes, é uma situação mínima, para o outro é uma situação de grande sofrimento, de grande dimensão, de agruras. Então, ouvir o outro, tentar colocar-se no lugar dele, é um exercício muito difícil, mas é de grande valia para buscarmos a fraternidade e o entendimento entre irmãos. A compaixão. A compaixão é diferente da empatia, porque a empatia é você tomar o lugar dele e tentar sentir, tentar verificar o sofrimento, né? Quando nós lemos o Evangelho, que já abrimos com um amoroso sentimento e vemos a passagem de Jesus na Terra, né? Nós temos uma grande empatia, porque nós nos colocamos naquele sofrimento de Jesus. Veja, quanta coisa difícil Jesus passou, como ele aguentou. Né? Porém, a compaixão é diferente. É ajudar em todos os momentos. É um desejo de minorar os sofrimentos alheios. E não só na tristeza, no sofrimento. Também na alegria, nas conquistas. Né? Muitas vezes, quando o outro chega e vem nos contar do seu sucesso, né? Das coisas que conseguiu, do desejo, dos sonhos que realizou, nosso primeiro sentimento é de inveja, é de tentar minimizar o próximo. E, na verdade, nós temos que compartilhar desta alegria, compartilhar da tristeza, compartilhar do sofrimento, né? E a gente ouve muito, a pessoa está sofrendo, aconteceu isso com ela, aconteceu aquilo com ela. Mas então que se dane. Mas não é o que se dane, porque ela já se danou. Já aconteceu algo que a prejudicou, já aconteceu algo que a desequilibrou. Então não é que o próximo se dane, que vai cuidar da sua vida, que eu cuido da minha. Nós temos que cuidar da nossa vida e daquele que está caminhando junto conosco. Nós temos que refletir sobre várias situações da humanidade. O respeito. O respeito é considerar a liberdade, os direitos e os deveres do outro, a aceitação das diferenças. Há muito tempo eu deixei de ouvir aquela frase que dizia assim: o teu direito
vai até onde começa o direito do outro. Acho que os mais antigos lembram. A gente ouvia muito isso dos professores na escola, né? Que tentavam normatizar, regular as turmas. Olha, menino, olha, aluno, você não pode agir assim. Ah, mas você tem o direito, mas o teu direito só vai onde começa o direito do outro. Não é verdade? Direitos e deveres também. Em 1789, aconteceu um fato muito importante para a humanidade, que foi a Revolução Francesa. Eu acho que até hoje essa revolução ainda está acontecendo. E tem gente que diz assim, nós precisamos fazer uma Revolução Francesa aqui no nosso país. Né? E foi um movimento muito impactante e que tinha esse slogan, esse lema, liberdade, igualdade e fraternidade. Essa revolução foi um movimento dos burgueses, junto com o povo, né, que estavam com dificuldades no campo, uma situação financeira muito debilitada na França, e que se uniram para depor um regime monárquico absolutista, né, e impor uma nova política. Eu não sei se deu certo ou não. A gente tem que ir na história, procurar, ver o que aconteceu, como é que as coisas se desenrolaram, mas eu tenho uma leve intuição que não deu certo. E a gente não precisa refletir muito para entender por que não deu certo. No final, a gente vai ver por que não deu certo. Eu, para fins do desenrolar da nossa fala aqui, eu colocaria diferente. Eu colocaria fraternidade, igualdade e liberdade. Vamos ver por quê? Fraternidade, a liberdade não pode existir sem igualdade. Liberdade e igualdade não pode existir sem fraternidade. Ou seja, a fraternidade não existirá, ou a fraternidade só existirá se houver igualdade e liberdade. São princípios solidários que se prestam muito apoio. Sem esses princípios, o edifício social não estará completo. É lá nos ensinamentos de Kardec que encontramos esta frase. O edifício social, a base, ela só existirá se houver liberdade, igualdade e fraternidade. Eu coloquei ali a equidade, porque a equidade vai além da igualdade. Vejam bem, a liberdade sem fraternidade, ela será somente ações torpes, anarquia, licenciosidade e a condução para paixões desenfreadas. A igualdade sem fraternidade proporciona a submissão dos menos favorecidos por homens ambiciosos e sedentos de poder que desejam manter os mais fracos, cativos e ignorantes para sustentar seus intentos tirânicos. Está cheio disso, né? Como tem mundo. E, vejam bem, os maiores inimigos da fraternidade são o egoísmo e o orgulho.
A Revolução Francesa começou em 1789, eu acho que uns 300 anos, se alguém for bom de matemática, acho que uns 330 anos, e ainda não se efetivou. Por quê? Porque o orgulho, o egoísmo estavam presentes. Aqueles revolucionários tinham boa intenção, eles queriam se libertar. Mas essa era a primeira intenção. Depois tinha as segundas, terceiras, quartas, quintas intenções que eram escusas. O que eles queriam? O poder. Quem for ver na história, no Google, o Google conta a história, vai ver que atrocidades ocorreram depois da tomada da Bastilha. Então, não foi um movimento libertário na sua essência. Libertou do regime monárquico lá, do rei que subjugava, tirava o dinheiro do povo para manter o seu luxo. Mas a dificuldade continua igual, porque no lugar do monarca, do rei, vieram outros. E é assim, o que eles querem? Eles, entre aspas, vocês vão me entender, querem poder, querem dominar, querem subjugar a população, querem manobrar a população para satisfazer o seu orgulho, satisfazer o seu egoísmo. É a miséria do ser humano, a miséria da humanidade. A gente sempre aperta o mesmo botão. A causa de todos os males são o orgulho e o egoísmo. O egoísta, ele não quer saber do irmão, do próximo. O egoísta não quer saber da sua família, nem do seu irmão de sangue. Ele só quer saber de si, de satisfazer seu ego. Ele não vai ajudar, ele não vai ter compaixão, ele não vai ter empatia. E eu não estou falando assim, eu estou falando também da gente, quantas facetas a gente se surpreende, às vezes, pensando, falando, mas deixe. Nós estamos cansados de ver no cotidiano, muito, e cada vez mais, atualmente, quem é motorista, dirige no trânsito, o motorista vem, acha que está sozinho na rua, fecha outro carro, provoca acidente. Sai correndo em alta velocidade, com carrões velozes, quer dizer, eu preciso ter. Aí acontece o acidente, mata outra pessoa. Não, mas... de repente, se você ouve os advogados, os defensores falar, dá a impressão assim, que a culpa era do outro que morreu, que estava lá. Ainda hoje, a gente estava vendo no noticiário um acidente que deu aí na Avenida das Torres. Quer dizer, as evidências são todas ali comprobatórias do que ocorreu, mas a pessoa diz, não fiz, a culpa é do carro, a culpa é do outro motorista que estava na frente. Gente, aí parece que você está sendo convencido do que o outro era culpado. Isso é uma atitude egoísta. Ou, outro dia, eu estava observando as vagas de estacionamento de rua, o indivíduo chegou, era uma vaga para 3 carros, um atrás do outro. Ele estacionou de tal forma no meio que nem o carro da frente, nem o carro de trás poderiam estacionar mais.
É uma atitude egoísta, só ele que existe no mundo para estacionar. Ou então também, olha, os exemplos corriqueiros, né? Vocês, cada um de vocês, eu acho que se fosse dar aqui um testemunho, né? Teriam 1000 exemplos para dar. Mas aí estava caminhando, próximo à minha residência, na calçada, o proprietário do imóvel colocou uma montanha de galhos. Ele limpou o jardim dele, cortou árvores, tudo, pôs na calçada. Para passar, tinha que ir para a rua movimentada. Quer dizer, ele expôs o pedestre ao risco. E se acontecer alguma coisa com o pedestre? Né? E ele poderia ter colocado mais próximo ao meio-fio, a faixa ali da rua, mas ele não, ele simplesmente, o seu comodismo, não. Né? Jogou por cima da cerca ali. Então, gente, são nas pequenas coisas do dia a dia que a gente observa essas atitudes egoístas e que a gente também comete e que a gente pode minimizar. Tá? Vamos falar um pouquinho da equidade, que eu falei para vocês que a gente precisa ampliar este conceito de igualdade. A igualdade, ele é um princípio universal. Tá? Ele é mais utilizado para um âmbito jurídico, tá? Em que todos devem ser regidos pelas mesmas regras, tendo os mesmos direitos e deveres. É dar às pessoas a mesma oportunidade. A equidade reconhece que não somos todos iguais e que precisamos de ajustar esse desequilíbrio. É um desequilíbrio. Pergunto para vocês, todas as pessoas podem cursar o ensino superior, estudar, formar-se e ter um diploma em mãos? Vocês vão argumentar, né, por que isto não acontece. Ou todas as pessoas têm acesso igualitário ao mercado de trabalho? Muito bem. As diferenças entre as pessoas são ponderadas na oferta de oportunidades, ou seja, adaptar as oportunidades deixando-as justas. Né? Botei uma figurinha ali, né? Que a igualdade é como está na primeira figura. Todos podem estar no mesmo patamar, não importa se você tem alguma diferença. Que você necessite, tá, de condições especiais, que você tenha suas especificidades e precise de adaptação. No entanto, na equidade, nós vamos oportunizar para aquele que precisa alcançar aquele que está em situação normal. Aquele que tem todas as oportunidades de acesso. Tá? Vou citar um exemplo assim, ó. A gente vai no postinho de saúde, tá? Então, tem as pessoas que chegam com né, as situações ali e a atendente ou atendente vai fazendo a triagem, coloca uma pulseirinha ali, de acordo com o que você está sentindo, e você senta ali e fica esperando, talvez, de ser atendido. No entanto, chega a ambulância e traz um ferido. E este passa na tua frente. E essas situações aí, às vezes, gera até briga, né? Agressão, etc. Às vezes vai parar na delegacia, porque as pessoas não entendem que aquele que chegou ferido
ou aquele que está com uma situação eminentemente mais perigosa que a sua, vai passar na nossa frente. Por quê? Porque vão proporcionar a esta pessoa o direito a lutar pela vida. Você que está com uma simples gripinha, né? Você pode esperar um pouquinho mais. Aquele que sofreu o acidente, se ele for esperar até todo mundo ser atendido, ele vai morrer. Então, não é uma situação de equidade, né? E vamos falar aqui de uma coisa muito séria para nós espíritas, que é sobre a regeneração da humanidade e o que a fraternidade tem a ver com isso. Tá? Falava ainda há pouco que nós estamos aqui, reencarnados, numa oportunidade, numa experiência de expiação e provas. Tá? Ser provados se aquilo que aprendemos, aquilo que acreditamos, se a nossa fé, se a nossa força, se a nossa persistência é verdadeira, e expiar as nossas falhas, não só do passado, mas do presente também, né? A maioria dos nossos problemas não são coisas que nós trazemos lá de longe, de outras encarnações, de outras vidas. Trazemos algumas bem sérias, mas a maioria dos nossos problemas atuais são gerados por nós mesmos, por nossa ignorância, por nossa deficiência, por nossa inferioridade, por nosso orgulho, por nosso egoísmo, porque nós não queremos, nós estamos numa zona de conforto que nós não queremos nos conhecer, não queremos saber quais são os nossos defeitos. O nosso ego, o nosso orgulho não deixa olhar para dentro de nós mesmos, né? Então aí vão aparecendo os problemas e vão virando bola de neve, né? Só isso falando individualmente. Mas nós temos também um compromisso coletivo. Nós temos um karma coletivo para cumprir. Enquanto grupo, enquanto coletividade, nós temos que dar nossa parcela, nossa contribuição. Claro, já falamos, se eu me melhorar, eu vou melhorar meu meio, eu vou melhorar a minha casa, eu vou melhorar a minha vila, eu vou melhorar a cidade, eu vou melhorar o país, eu vou melhorar o mundo, e assim por diante, e a atmosfera do planeta. Correto? Mas não pense, tem gente que fala assim, olha, eu já ouvi, eu quero sofrer tudo nessa encarnação. Eu quero passar por tudo para não ter que voltar nessa terra. E é um ledo engano, é uma fantasia. Porque enquanto um de nós estiver sofrendo, nós não podemos seguir adiante. Então, nós temos esse compromisso de auxiliar na regeneração da humanidade e de transformar o nosso mundo, que é um mundo de expiação e provas, para um mundo de regeneração. E o único caminho para isso é a fraternidade, porque aí nós vamos igualar as nossas diferenças. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, fala sobre a regeneração da humanidade. Ele diz assim: verifiquem os raios da era da renovação. É como se fosse o sol nascendo de manhãzinha, né? Você sabe que o sol está vindo porque vem aquela luminosidade, aqueles raios. Os povos estendem as mãos uns para os outros. Os preconceitos de raças e seitas, o fanatismo, a intolerância que tanto causam derramamento de sangue,
vão se extinguindo. A liberdade de consciência e o respeito se introduzirão nos costumes e se tornarão um direito. Está acontecendo isso? Eu acho que esse sol não está vindo. Eu acho que ainda estamos numa noite e no meio dessa noite tem um pesadelo. Ainda em Obras Póstumas, Kardec diz: todos vós que sonhais com a idade do ouro para a humanidade, trabalhai, antes de tudo, na construção da base do edifício, sem pensardes em lhe colocar a cúpula, pondo-lhe nas primeiras fiadas a fraternidade, na mais pura acepção. Faz-se mister que ela esteja no coração dos homens, e não se muda o coração dos homens por ordenações, mas destruindo orgulho e egoísmo nele arraigados. Já fizemos isso? Já destruímos orgulho e egoísmo que impera na humanidade? E quem entende de construção aqui, né, sabe que a base é o alicerce, né? Temos que colocar lá, na primeira fiada do alicerce, na base, a fraternidade. E veja como isso é difícil. Olá. No Livro dos Espíritos, Kardec diz que a purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres que estão encarnados. Perfeição moral. As paixões animais se enfraquecem e o egoísmo cede lugar ao sentimento da fraternidade. É assim que nos mundos superiores, à Terra, as guerras são desconhecidas. Os ódios e as discórdias não têm objetivo, pois ninguém pensa em prejudicar os semelhantes. Duas coisas que eu gostaria de colocar aqui. A primeira, que também lá no Livro dos Espíritos nós vamos encontrar, que as guerras, os infortúnios, as catástrofes são necessárias. Por duas situações. Primeiro, porque aqueles que estão envolvidos, eles estão passando por uma situação de purificação. Estão expiando situações vividas anteriormente. Talvez até tenham optado por essas situações, né, para serem provados. A gente não sabe. Cada um tem o seu compromisso anti-encarnatório. Né? E também para que nós nos depuremos desse egoísmo, desse orgulho, e que a gente se compadeça, que a gente tenha empatia, que a gente vá auxiliar. Tá? E a outra situação que eu queria colocar é assim, que nós estamos vivendo de uma atmosfera mítica, acho que eu posso colocar desta forma, que os homens estão temendo os próprios homens. Se difundiu uma ideia de que o outro só quer nos prejudicar. E isso gera uma insegurança, isso gera uma desarmonia, uma desconfiança. É assim, o empregado acha que o patrão está querendo prejudicá-lo. Os cidadãos acham que o governante está querendo prejudicá-los. O vizinho acha que outro vizinho está querendo prejudicá-lo. O filho acha que o pai quer prejudicá-lo. Né? É aquela situação de levar vantagem em tudo. Então, arredamos o pé e desconfiamos de todos. E isso não é verdadeiro. Porque se nós tivermos o sentimento da fraternidade,
O medo do próximo, a desconfiança do próximo não existirá. Confiaremos, porque o amor existirá, a solidariedade existirá, a compaixão existirá, a empatia, o respeito. E isso vai criar um clima harmonioso. Não haverá violência, não haverá ganância, não haverá ódio, não haverá inveja. Olha, o quanto nós estamos distante disso, né? Emmanuel, no livro Pão Nosso, diz que a fraternidade pura é o mais sublime dos sistemas de relação entre as almas. O mais sublime. E o amor fraternal, sublime e puro, claro, representando o objetivo supremo do esforço de compreensão, é a luz imperecível que sobreviverá no caminho eterno. Só restará isso. No livro Consolador, Emmanuel, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, diz que a Terra deve ser considerada a escola da fraternidade para o aperfeiçoamento e regeneração dos espíritos encarnados. Devemos sempre estar em processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Quais são os desafios que temos que superar para implantar o sentimento fraterno na humanidade? Primeiro, nós temos que diminuir ou extinguir a desigualdade social. Poucos têm muito, muitos têm nada. Acabar com a discriminação. Não podemos. E, infelizmente, nós temos que ter lei para dizer para a gente que nós não podemos discriminar as pessoas por questão de raça, de opção sexual, de cor e de credo. Isto faz parte da liberdade individual. São teus valores, tuas crenças. Gente, somos todos irmãos, estamos na mesma terra, filhos do mesmo Pai. Por que aquele que nasceu lá na Lapônia é discriminado por mim que estou aqui? Porque ele nasceu lá. Ou o que está acontecendo agora, os migrantes que foram exclusos do seu país, e não chegaram sem nada, somente com a roupa do corpo, não tem nem documento. Estão numa situação de exclusão, eles não têm pátria, eles não têm documento, eles não têm roupa, eles não têm para onde ir, eles não têm família, eles não têm nada, eles foram excluídos. Estão lá aguardando para ver se o Brasil acolhe. Um até morreu, porque estão demorando para tomar atitude. A intolerância, né? Muito sentimento de ódio, muitas ações. Como que nós vamos vencer? Vencer, atualmente, é difícil, porque nós não podemos pegar uma foice e cortar todos os males da humanidade. Mas como podemos minimizar? Fazendo, e isto é um processo coletivo que eu vou colocar aqui, educando nossas crianças. Da mesma forma que nós estamos educando as crianças, os jovens, para cuidar da natureza, para que tenhamos água, para que tenhamos árvore, para que não joguemos lixo, porque os prejudicados somos nós, e nós só estamos fazendo isso porque vai ter prejuízo para a gente, tá? Nós devemos educar os cidadãos
para que sejam mais conscientes e comprometidos com uma sociedade mais justa e solidária. Consciência, gente. Consciência. Não vou estacionar no meio da vaga, se mais 2 podem estacionar. Eu vou estacionar lá na frente, que 2 atrás podem usar a vaga. Né? Dialogando os povos e diferentes culturas e religiões para que haja um entendimento e cooperação entre os povos na busca da paz e do entendimento. Isso ainda não acontece. Mas é bem possível e fácil de acontecer. Incentivar o trabalho voluntário para promover a solidariedade entre os indivíduos. Olha o que houve aí com a catástrofe do Rio Grande do Sul. Pessoas saíram lá do Nordeste, às próprias expensas, para ir ajudar, tirar, correr risco de morte, para tirar os indivíduos do meio da lama, aqueles isolados. Ninguém teve culpa do que aconteceu. Mas muitos corações bons. Então, vocês vejam que a humanidade tem gente boa, tem gente disposta a ajudar. As coisas estão acontecendo. E promover, cobrar dos nossos governantes, vai ter eleição aí daqui uns dias. Tá? Vejam quem nós vamos votar, para que essas pessoas possam promover políticas públicas de inclusão social, para o acesso aos direitos básicos dos cidadãos, para garantir a dignidade humana. Tem gente que não tem casa para morar, não tem água, não tem luz. Quantas mãezinhas com os filhos no colo que não pode sair para trabalhar e não ter o que comer, depende da caridade humana. A fraternidade não floresce através de modelo social imposto. Não adianta fazer lei e dizer assim, agora são todos irmãos, está tudo zerado, vocês vão se amar uns aos outros e ponto final. Não, é um processo. É o exercício do amor. Amor é um verbo, não é um sentimento. Eu te amo, eu sinto amor por você. É ação. Temos que agir. Você só vai demonstrar amor se houver atitude. Tá? Amor ao próximo fará brotar nos corações e despertar a consciência para o sentimento verdadeiramente fraterno. Eu teria muitas coisas aqui para dizer, mas eu teria que colocar da seguinte forma: não a importância da fraternidade nos dias atuais, mas colocaria assim, ó, a necessidade da fraternidade nos dias atuais. Eu gostaria aqui de citar um movimento espírita chamado Fraternidade Sem Fronteiras. É um movimento que foi fundado por um confrade nosso, um rapaz, um jovem, lá de Goiânia, criado na Casa Espírita, e que foi trabalhar na África para minimizar os problemas. Mas é aqui no Brasil, não. Você vai onde o coração manda. As frentes de socorro estão em todas as partes. E lá, irmanado com pessoas da Igreja Católica, pessoas da Igreja Evangélica, são irmãos, vejam bem, irmãos, estão fazendo um trabalho de ajuda humanitária, na área da saúde, da higiene, da educação, das artes e do profissionalismo. E eles entraram em lugares que ninguém entra, nem a ONU, nenhuma instituição pode entrar, porque são países que são dominados por rebeldes. E que a população está morrendo de fome, e os rebeldes chegam e atiram e matam os pais das criancinhas, e as criancinhas ficam ao léu.
E eles resgatam. É um trabalho árduo, sofrido, porque de 200 crianças órfãs, eles têm que escolher 50, porque eles não podem atender a todos. Tá? Mas vejam, procurem na internet, é um trabalho que nasceu aqui no Brasil, de espíritas. Mas como que eu vou ajudar? Eu vou sair daqui, vou lá para o Rio Grande do Sul tirar gente da enchente? Eu vou lá socorrer as criancinhas da África? Eu vou lá na guerra da Ucrânia dar minha contribuição para tirar os escombros? Não é preciso tanto. Você sempre pode ajudar. Né? Às vezes financeiramente não dá, porque temos nossos compromissos também, né? Às vezes não surge a oportunidade de doar em bens materiais, mas você pode, todos nós podemos, orar com fé, mas com fé mesmo, para que o coração dos homens se sensibilize para os irmãos que estão sofrendo. E ajudar com as nossas atitudes. Procurar. Eu vou procurar ser melhor, eu vou pensar, aqui pode passar outra pessoa. Então, eu vou fazer a coisa que eu acho certo para não prejudicar a outra pessoa. É uma grande ajuda para estabelecer essa questão que precisamos refletir, trazer a consciência e pensar. Temos que mudar o nosso mundo, ele tem que se transformar num planeta de regeneração. Nossa, como está pequenininho que nem eu enxergo isso aqui. Só o coração é capaz de fecundar as sementes do amor, do perdão, da fraternidade, dos sonhos, da solidariedade. É capaz de guardar viva a chama da esperança de um mundo melhor. Só o coração. Eu queria pedir licença a vocês e colocar uma música de Chitãozinho e Chororó. Eles gravaram em 1999, quando teve uma situação de enchente no Nordeste. Agora eles regravaram, e cada artista que participou abriu mão de seu cachê, de seus direitos autorais, e cada vez que a música é ouvida nas plataformas de streaming, elas geram valores que vão para aqueles desabrigados do Rio Grande do Sul. No Fantástico do dia 23 de julho, se não me engano, Chitãozinho e Chororó falou assim, olha, são centavos, porque eles precisam de muito. Mas se der para ajudar a comprar um tijolinho, então, peço licença, quero apresentar e pedir a paciência de vocês em ouvir que música linda. Será que vamos conseguir colocar? Vamos fazer o seguinte, vamos projetar direto do pendrive, pode fechar aí. A tecnologia é bacana. Ajuda, é uma ferramenta maravilhosa, mas a gente tem que saber lidar, né?
Pois é. Bom, nós testamos aqui, deu tudo certo, eu vou ficar em dívida com vocês, mas quem tem acesso à internet, procura lá, música, chama-se Direito de Viver. Apareceu no Fantástico do dia 28 de julho. Tá? É uma música muito bonita, que encerraria assim, muito bem a nossa proposta de hoje, que é sobre esta fala da fraternidade, que ainda é uma utopia, que é muito difícil de alcançar, porque nós ainda somos imperfeitos, somos detentores de muito egoísmo, de orgulho, de vaidades, né? E à medida que o processo encarnatório for colocando no seio da humanidade espíritos mais adiantados, com esta missão de nos auxiliar na caminhada, o mundo vai melhorando. E está melhorando. A gente tem visto, né, alguns exemplos aqui, vocês têm também. Né? Não é todo mundo que é mau, não é todo mundo que é ruim, não é todo mundo que pratica atrocidades. Tem muitas coisas boas acontecendo no mundo. Porém, a maldade, quando acontece, retumba. A bondade fica escondidinha, como movimento, né? Fraternidade Sem Fronteiras, que está trabalhando lá nos rincões da África, e ninguém sabe. Eles trabalham também aqui no Brasil, nas comunidades carentes, mas ninguém sabe do sacrifício, da dificuldade, como é enfrentar, né? Uma questão de enfrentamento mesmo, das autoridades, dos rebeldes, mas eles estão lá, né, levando o tijolinho deles, cada um levando seu tijolinho. Então, vamos pensar no nosso tijolinho? O que nós vamos fazer para ajudar nessa tarefa? Porque se nós não abraçarmos esse sentimento fraterno, gente, tá? Nós não vamos conseguir, né, um mundo de regeneração. E quando Cristo disse lá, quem são meus pais? Quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Ele só quis dizer isso. Todos somos irmãos, não existe pai, mãe, irmão consanguíneo. Isso é uma contingência do nosso mundo de expiação e provas. Mas nos mundos mais adiantados e no caminho da perfeição que Deus traçou para nós, só existe irmãos, só existe a fraternidade, porque só existe um Deus que é o nosso Pai Criador. Então, como nosso equipamento falhou, eu quero muito agradecer a paciência de vocês, a tolerância, e desejar uma boa noite, que vocês levem aos lares o amor fraterno, que pense na humanidade se unindo, no amor justo, no amor de harmonia, no amor de paz, que é o amor de Deus. Que Ele os acompanhe até os seus lares, e uma boa noite.